A aula de hoje vai ser sobre a lei de Ampère. Finalmente chegamos na lei de Ampère. Aqui o que a gente vai fazer? Vamos usar a integral de linha e os resultados da lei de Biot-Savart para calcular o rotacional do campo magnético, que é o que a gente falta saber sobre esse campo. Então, considere o caso de um fio reto. E agora eu vou colocar o fio perpendicular ao plano da página com a corrente saindo. Tá? Eu já sei como que é o campo magnético desse fio e isso me permite aproveitar essa simetria para escolher esse caminho fechado de integração da melhor forma possível. Como que é o caminho ideal? É o caminho que facilita o cálculo dessa integral. Então, eu vou pegar um caminho tal que o campo magnético seja sempre tangencial ou paralelo ao elemento dl de comprimento desse caminho. Então, eu vou pegar um caminho circular centrado no fio de corrente. Então, esse produto escalar aqui vai dar simplesmente o produto de B dl. B é paralelo a dl em todos os pontos do caminho. E aí, como é circular centrado no fio, o campo magnético nesses pontos do caminho que eu escolhi vão estar todos à mesma distância r do fio. E como o módulo do campo só varia com a distância ao fio, então o módulo também vai ser constante. Então o campo sai da integral e eu vou ficar simplesmente com a integral de dl no caminho fechado, que dá o comprimento do caminho, né? Então a integral de caminho fechado do B escalar dl vai dar simplesmente B vezes 2πr. Bom, como que é o campo magnético de um fio? A gente já sabe pela lei de Biot-Savart, μI sobre 2πr. Então, quando eu combino esses dois resultados, eu chego no resultado que a integral de caminho fechado de B escalar dl vai ser μ0 vezes a corrente I. Esse resultado não depende do raio do caminho. Por quê? Porque o campo ele cai com 1 sobre a distância. Só que o comprimento do caminho também sobe proporcional à distância, né? Sobe na mesma proporcionalidade que o campo magnético cai. Então essas duas variações se anulam. Então, para qualquer raio de caminho que eu escolher, esse resultado também é o mesmo. E também esse resultado vai ser válido para um caminho de formato qualquer que eu escolher. Né? Eu sempre posso pegar qualquer caminho num formato maluco e dividir cada segmento desse caminho como se fosse um caminho circular de raio diferente. Então, por não depender do raio, também não vai depender do formato do caminho. E aí a gente enuncia a lei de Ampère de forma mais detalhada, como a integral do caminho fechado de B escalar dl vai ser μ0 vezes o somatório das correntes que passam por dentro do caminho. Tá? E aí essas correntes podem ser positivas ou negativas, isso vai depender da escolha do sentido de circulação do caminho. Essa escolha é importante, tá bom? Quando eu escolho em qual sentido eu vou circular o caminho, eu estou automaticamente definindo um sistema de coordenadas e eu estou definindo quem que são as correntes positivas ou negativas pela regra da mão direita. Então, se eu escolho circular o caminho nesse sentido, as correntes que estão saindo são positivas e as correntes que estão entrando são negativas. Se eu escolher o sentido de circulação contrário, então isso se inverte. As correntes que estão entrando são positivas e as que estão saindo são negativas. Tá? Então, é uma escolha, pode escolher qualquer sentido que vocês quiserem, mas depois tem que manter a consistência da escolha. Tá? Tem que manter o sinal das correntes de acordo com essa escolha que a gente fez para fazer essa integral de caminho. Para generalizar essa lei de Ampère, a gente não vai pegar mais correntes em fios, né? Fios de corrente. A gente vai pegar uma densidade J de corrente. Então pode ser qualquer região do espaço, está passando uma densidade de corrente, sei lá, uma nuvem de elétrons voando numa certa direção. Então eu posso pegar um caminho fechado, através do qual vão passar esses elétrons, e eu posso calcular qual que é o campo magnético gerado devido a isso. Então eu vou pegar um caminho C, que delimita uma superfície S, e eu tenho um fluxo de corrente através dessa superfície determinada pelo caminho S. Então, aquele somatório das correntes internas eu vou escrever simplesmente como o fluxo de J através da superfície. E aí eu reescrevo a lei de Ampère, né? Então tem duas integrais aqui, eu posso usar o teorema de Stokes, né? Transformar essa integral no caminho fechado de B escalar dl na integral através da superfície, né? ds escalar rotacional de B. Então, eu vou ficar com essas duas integrais. Como a superfície de integração é a mesma dos dois lados, eu posso igualar
os integrandos, né? No caso, o μ0 aqui também. Então, eu chego na forma diferencial da lei de Ampère. O rotacional de B é igual a μ0 vezes a densidade de corrente. Então, chegamos finalmente no ponto que a gente queria, conseguimos calcular o rotacional do campo B. A gente tem o divergente, que é sempre zero, tem o rotacional, e isso determina quem que é o campo magnético. Tá? Então, vamos aplicar a lei de Ampère, vamos fazer alguns exercícios só para exemplificar aqui algumas coisas um pouco mais diferentes. Então, eu vou pegar um fio de corrente que não é infinitamente fino, né? Não é um fio unidimensional. Então, tem um fio com um certo raio e eu quero calcular como que é o campo magnético em todo o espaço, ou seja, para regiões fora do fio e para regiões dentro do fio. Então, eu vou usar a lei de Ampère e vou escolher para calcular o campo dentro esse caminho em vermelho e para calcular o campo fora esse caminho em preto. Então, são dois caminhos amperianos que eu vou escolher para fazer a integral e calcular o campo magnético em regiões diferentes. Usando a simetria do problema, a gente já sabe mais ou menos como que tem que ser esse campo. É um campo que vai depender só da distância até o eixo central do fio e vai estar na direção tangencial. O caminho DL que eu vou escolher é um caminho R de θ, na direção θ-chapéu. Então, usando isso, eu já posso aplicar a lei de Ampère. Então, vou chegar aqui, B vezes 2πr é igual a μ0 vezes a corrente interna, ou μ0 vezes a integral de J escalar ds. Para pontos fora do fio, a corrente interna é simplesmente a corrente total, né? A corrente interna ao caminho amperiano que eu escolhi é simplesmente a corrente total que passa pelo fio e eu obtenho o resultado de antes, tá? Não muda nada. B é μ0i sobre 2πr na direção θ-chapéu. Para dentro do fio, eu vou ter que calcular quem que é a corrente interna, porque não é mais a corrente total. Tem corrente passando pelo lado de fora do caminho e essas correntes não contribuem para o campo magnético total que eu quero calcular ali. Tá? Então, sabendo quem é a função J, basta fazer essa integral, basta calcular esse fluxo, né, usando os limites de integração adequados. Né? Então, você vai pegar e colocar os limites só dentro dessa superfície delimitada pelo caminho C que eu estou pegando aqui. O elemento de área em coordenadas cilíndricas, né, em coordenadas polares, né, R de θ dr na direção em chapéu. Né? Então eu tenho dois elementos, né, dx dy, se fossem coordenadas cartesianas. Aqui eu vou ter uma variação de raio e uma variação de arco. Né? A variação de raio é dr, a variação de arco é R de θ, ou R de φ. Se a densidade de corrente for constante e esse fluxo for perpendicular à área que eu peguei, né, a área delimitada pelo caminho C, então eu vou escrever a corrente interna como sendo J vezes πr ao quadrado. Então, se o J é constante, ele vai ser sempre corrente por área. Então, a corrente total vai ser J vezes a área total do fio. Então, eu posso calcular a corrente interna em função da corrente total do fio. Vai ficar a corrente interna I R ao quadrado sobre R ao quadrado, onde R é o raio do fio aqui. Tá? Então, para eu calcular o campo dentro do fio, eu substituo μ0 vezes a corrente interna por aquilo ali, escrevo em função da corrente total. Né? Então, se o problema me dá a densidade de corrente, eu posso deixar em função da densidade de corrente. Se o problema me dá a corrente total no fio, eu tenho que deixar em função da corrente total no fio. E aí eu chego num campo magnético aqui, μ0i sobre 2πr. Então, cuidado aqui, eu acho que fiz uma confusão com a notação, mas esse R é uma constante, é o raio do fio. E aí a variável é R. Né? Então, dentro do fio, o campo vai aumentando conforme eu me afasto do centro, até eu chegar no raio R igual a R. A partir dali, para pontos mais longe, esse campo começa a cair com 1 sobre a distância. Ele sempre vai estar na direção tangencial. Outro exemplo muito importante para a gente calcular é o campo de um solenoide infinito. Tá? Então, o solenoide nada mais é que um conjunto de espiras, né, coladas, né, uma em direção à outra, ou eu posso pensar num fio que é enrolado em uma espiral mais apertada, né? Não tem espaço entre os fios como eu desenhei aqui. Tá? Então, aqui eu só desenhei assim para a gente começar a criar uma intuição sobre como é esse campo. Tá? Então, em cada elemento de corrente, eu sei que o campo vai girar ao redor desse elemento. Então, esses campos vão se somar aqui dentro
e do lado de fora as linhas de campo vão ficando cada vez mais rarefeitas. Então isso quer dizer que a intensidade do campo do lado de fora do solenoide é cada vez menor. Tá? Então aqui uma outra forma de desenhar essas linhas, né? Essas linhas de campo de um solenoide. Mas, enfim, todos eles eu estou desenhando o efeito de borda aqui, né, do solenoide. É tipo como se fosse o campo de um ímã, né? Dentro do ímã o campo é mais uniforme, e aí quando eu saio ele parece mais com o campo de um dipolo magnético. Quando eu faço o limite que esse solenoide é infinito, tá? O que eu vou ter o campo dentro vai ser uniforme, o módulo dele vai ser constante, ele vai apontar ao longo do eixo do solenoide, e do lado de fora, o campo aqui fora do solenoide vai ser nulo, vai ser zero. Tá? Então, para eu calcular, para eu usar a lei de Ampère e calcular o campo, eu tenho que pegar um caminho por dentro do qual passe a corrente de interesse. Então, eu vou pegar um caminho quadrado, conforme essa linha pontilhada vermelha aqui, de tal forma que por dentro dele eu vou ter N fios de corrente, né, passando aqui por dentro. Então, de novo, né, a integral no caminho fechado aqui vai ser proporcional à quantidade de corrente que passa aqui dentro. Eu vou dividir esse caminho retangular em partes, né, 1, 2, 3 e 4. E aí o que a gente vai ter? Quando eu fizer o B escalar BL no caminho 2 e 4, vai dar zero porque o campo ele é perpendicular ao elemento de caminho DL. Na parte 3 vai dar zero também, mas é porque o módulo do campo é zero ali. Então eu só vou ter campo, eu só vou ter essa integral só não nula nesse pedaço aqui, né? B escalar BL ao longo do caminho 1. Então, eu vou definir algumas coisas aqui que eu não defini no problema. R é o raio do solenoide e a corrente no fio. N maiúsculo é o número de espiras dentro do caminho. E o Nzinho é o número de espiras dividido por comprimento. Tá? Isso aqui é importante porque eu vou pegar um comprimento L qualquer aqui, então vai acabar aparecendo uma variável L, que é o comprimento do caminho, mas isso não importa para o sistema em questão. Então eu vou pegar o número de espiras por unidade de comprimento. Então, o campo do solenoide vai ficar a integral no caminho fechado M0 vezes I. Então, B escalar dl ao longo do caminho 1 vai dar simplesmente B vezes o comprimento desse caminho. Isso é M0 vezes a corrente que passa por dentro do caminho. Bom, a corrente que passa por dentro do caminho vai ser o número de fios que tem lá dentro, vezes a corrente que passa em cada um dos fios. Tá? Então, vai ficar M0 Nzão vezes I. E aí eu passo esse L dividindo. Então, eu tenho que o campo dentro do solenoide infinito vai ser M0, Nzinho vezes I na direção Z chapéu. Na direção, o Z seria o eixo do solenoide. Tá? Então, quanto maior o número de voltas por unidade de comprimento que eu coloco, que eu consigo colocar no solenoide, maior é o campo magnético que esse solenoide vai ser capaz de gerar. Tá? Então, esse é o resultado do meu campo. E aí a gente pode fazer uma outra brincadeira, usar aquelas densidades de corrente diferentes que a gente calculou e tentar calcular como que é o campo magnético devido a uma folha, né, um plano de corrente. Então eu tenho uma densidade de corrente superficial que flui no plano XY. Né? Então eu tenho um eixo Z para cima, XY, eu tenho essa folha por onde está fluindo corrente, uma densidade de corrente K. Tá? Então esse K em negrito, né, a anotação do livro, quando está em negrito, quer dizer que é um vetor. Os livros antigos todos fazem assim, porque era difícil colocar essa setinha em cima. Hoje em dia não é mais. Então eu vou pegar um caminho amperiano também, que é um quadrado aqui, né, metade desse quadrado. É um retângulo que o plano de corrente corta ele no meio. Então, de novo, ele vai ter um comprimento L e a altura tanto faz. Eu não botei a altura porque o resultado final não depende da altura. Então vamos lá, de novo. Integral do caminho fechado de B escalar é M0 vezes a corrente interna. A corrente interna é a integral ao longo desse caminho perpendicular, esse S aqui, foi Ctrl+C, Ctrl+V, tá? A integral ao longo desse... A integral do fluxo de K através desse comprimento aqui, L, tá? Então, não é uma integral de superfície, é uma integral numa linha. Tá? Não é uma integral de caminho também. Então, eu tenho uma integral de caminho do campo nesse caminho quadrado
e uma integral dessa linha aqui de K vezes dl. Lembra, a densidade superficial de carga é definida como corrente por unidade de comprimento perpendicular ao fluxo. Então a corrente interna vai ser simplesmente K vezes o comprimento L, se eu considerar uma densidade de corrente superficial K constante. Então ela é um K, uma constante na direção x chapéu. Então eu vou chegar aqui, de novo, né, nesses elementos de caminho aqui perpendiculares, o campo vai ser perpendicular ao vetor dl. Como que é o campo dessa folha? Veja, se eu pegar a corrente vindo nessa direção, o campo tende a circular ao redor da corrente. Então, na parte de cima, o campo vai estar circulando num sentido, na parte de baixo ele vai estar circulando num sentido. Mas esses elementos de caminho que estão na vertical, né, na direção z, o elemento dl vai ser perpendicular ao campo B. Então, eu vou ficar só um B vezes L em cima e um B vezes L embaixo. Né? Então, o dl desse caminho vai acompanhar a mudança de sentido no campo, na parte de cima e na parte de baixo do plano. Tá? Então, vai ficar 2BL, né? Porque eu tenho a parte de cima e a parte de baixo, é igual a μ0 vezes K vezes L. Então, esse L cancela, e usando da regra da mão direita, então, para Z maior que 0, o campo é μ0K sobre 2 na direção Y chapéu. Tá certo isso? Tá invertido, né? Para Z maior que 0, eu errei aqui. Muito bom. Foi de propósito, só para ver se vocês estavam prestando atenção. Para Z maior que 0, o campo vai estar apontando na direção menos Y, né? Pela regra da mão direita. E para Z menor que 0, vai estar apontando na direção Y chapéu. Cuidado aí, anotem aí essa correção, não vão fazer bobagem, tá? Então, para eletricidade, a gente tem a lei de Coulomb, que é a lei empírica fundamental, que vale para todos os casos, mas dependendo do caso a integral é difícil de calcular. E a lei de Gauss, que é uma lei que explora a simetria do problema para facilitar a conta e é muito útil em muitos casos. Então, divergente de E é ρ sobre ε0 e rotacional de E é igual a zero. Para o magnetismo, a gente tem de novo a lei de Biot-Savart, que é a lei empírica, e a lei de Ampère, que é uma lei que aproveita-se da simetria do problema para facilitar as contas. Né? Então, eu tenho o rotacional de B igual a μ0J e o divergente de B é igual a zero. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem ferramentas fundamentais para calcular campo magnético agora. Não esqueçam de exercitar e ver se vocês têm alguma dúvida. Né? Façam a lista e façam os trabalhos, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Bom descanso, bons estudos.